Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo ao nosso trabalho de hoje, de estudo, divulgação da nossa doutrina espírita. Por problemas técnicos aqui, parece que saiu só numa página, mas depois a gente compartilha, né? Meus irmãos, Daniel Gervásio é de Uberlândia, está como presidente da ANE, né, Daniel? Seja bem-vindo. Pode se apresentar. Obrigado. Estamos aqui. Então, nós tem vamos... muito pouco a falar de mim mesmo. Então, nós estamos aqui para contribuir, viu, Marinês, da melhor forma. Eu gosto sempre de trazer algumas coisas bem reflexivas para nos fazer pensar, né? Eu acho que está aí a doutrina espírita para isso, né? Para colocar o homem a refletir. Então, eu tenho colocado muito nesse caminho reflexões para, às vezes, sair fumaça na cabeça, né? Um pouquinho, essa temática de hoje, ela também tem um pouquinho disso, né? Vamos conversar. Isso. Então, meus irmãos, nós estamos iniciando, daqui a pouco vocês estarão chegando, mas vamos fazer a prece, vamos elevar nossos pensamentos. Primeiro eu vou ler uma mensagem, que eu gosto, adoro ler mensagens. As mensagens nos fazem refletir, nos faz, através da sensibilidade, entender, né, o tema. Então, vou ler essa mensagem de Emmanuel, né, sobre o tempo. Alguém te prejudica, entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou, deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas, confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives. O tempo tudo acerta. Serve, não percas tempo. Todo o tempo é de Deus. De Emmanuel, do livro Recanto de Paz, do nosso amado Chico Xavier. Então, para iniciar essa mensagem, nós vamos elevar nossos pensamentos, pedir a proteção divina ao Mestre Jesus, toda a espiritualidade amiga que se encontra conosco neste momento, que venha nos assistir, nos dar sabedoria, nos dar a paz, que possa ser levado através das palavras do nosso irmão Daniel, o aconchego, o acalento, a instrução, o amor e a sabedoria que a doutrina espírita nos traz. Nossa doutrina consoladora, através das palavras dos nossos irmãos palestrantes, vem trazer de encontro ao nosso íntimo, aplacando as nossas angústias, as nossas desesperanças, trazendo alento, trazendo paz. Então, meus irmãos, neste momento dessa live, elevemos os pensamentos, estejamos com Jesus. Então, meus irmãos, o nosso irmão, amigo Daniel, gosta de fazer as suas lives sempre com conversas, né, com questionamentos. Vocês estejam à vontade, pode colocar no chat que eu vou colocando aqui, certo? Pode ficar à vontade, Daniel. Deixa eu colocar. Tá bom. Então vamos lá, meus irmãos. A gente tem aí uma jornada aqui nesta noite para estar trazendo para todos refletirem, né? A doutrina espírita por si só já é convidativa, ela traz temáticas que o homem jamais pensou, né? Resolver com conhecimento, vamos dizer assim, normal, né? Do ensino, da observação comum. Então, nós temos doutrina espírita para trazer esses pontos profundos, né, de meditação. E toda vez que nós encarnamos, nós precisamos estar
pensando novamente sobre a nossa concepção, a nossa origem, a nossa finalidade, a nossa existência. E esse tema que nós vamos trazer aqui para discutir hoje, colocar para vocês, faz parte desse questionamento, né? Porque a gente tem consciência da nossa vinda, temos consciência que estamos como espíritos encarnados no planeta que nós nos encontramos, temos consciência que temos deveres a cumprir, temos compromissos a cumprir, deveres a realizar, né? Que seria com aqueles que vão conviver conosco durante uma existência. Então, a gente tem essa consciência que nós temos um compromisso social, nós temos um compromisso com as pessoas, não é? E esse compromisso, ele, de certa forma, ele tem que obedecer um critério, né? Obedecer um critério bastante de observação por nós mesmos, né? Para a gente aprender a ter disciplina em cada momento de nossa vida para realizações, para a busca dessas questões. Marinês, parece que está tendo algumas interferências aí ao microfone, ou não? Marinês? Parece que está tendo umas interferências aí. Então, a gente sabe que durante a nossa existência humana nós vamos ter que resolver isso. Teremos que cumprir as nossas tabelas, né, de compromisso. E esse ritmo que nós imprimimos na nossa vida está relacionado muito a nós, a nossa dedicação, está referindo muito ao meu esforço próprio, a minha consciência desenvolvida, né? Com isso, nós somos responsáveis pelo que nós estamos fazendo, né? Então, a vida traz isso do início ao fim, sempre nas fases que nós desenvolvemos existencialmente aqui, na fase toda, eu digo sempre aquele que está numa idade mais avançada, confia sempre que todas as fases são importantes para que o espírito aprenda. Então, todas elas, se você considerar que são importantes, você vive bem nelas. Então, se você é uma criança, você vive bem se você realmente obedecer os princípios, ouvir o pai, ouvir toda a conceituação. Mais à frente, você mais idoso, né? Se você aceitar que você realmente tem experiência, tem uma vida que se desenvolveu, né, e traz consigo experiência, aquilo é muito importante para você, né? Então, tudo é muito importante. Então, nós temos consciência do viver, temos consciência também que deixaremos um determinado momento esse lugar, conviveremos em outras paragens, né, que aqui, como nós, doutrina espírita, conhecemos como espiritualidade, e retornaremos em outras oportunidades. Então, esse processo que nós conhecemos de estar estagiando na Terra, pela encarnação, nos compromissos, voltando à espiritualidade e depois retornando nas posições que são necessárias, ou repeti-las, ou novamente de encontro aquelas que nós não desenvolvemos bem, né? Ou fazer estágio em outros compromissos também, que são importantes para dar um fôlego, né, em determinada situação. Então, isso tudo acontece numa trajetória rumo à eternidade que nós estamos, né? Então, o tema de hoje, que é o tempo de Deus, né, traz uma reflexão muito forte em torno de tudo isso, mas dentro de algo que nos envolve, que é a divindade, que nós não fazemos muita noção de como é essa relação de nós como espírito para com Deus, né?
Então, nós temos muitas dificuldades de percepção, né, dessa aproximação com o Criador. Então, nós criamos, muitas vezes, imagens errôneas, né, dessa relação, pensamos num Criador que está localizado num determinado ponto do universo e que governa tudo, né? Mas a gente tem essa noção e essa dificuldade pela questão das aparências que nós estamos vivendo, né? Estamos apreciando, né? Que é o mundo corpóreo, com todas as suas atividades, com todas as suas dinâmicas. Então, nós temos essa dificuldade dessa percepção do Divino Pai, porque é algo, vamos dizer assim, uma palavra muito mais assim fácil de entender, abstrato, né? Alguma coisa que seria, estaria entre nós com um abstrato, né? Agora, será que nós devemos colocar o Criador como uma coisa abstrata, do pensamento apenas, que não existe como tal, não é um ser individualizado? Como é que nós percebemos isso, né? A gente tem que remontar isso para entender, né, a nossa originalidade, né? Então, você pega de onde nós temos origem do Divino Criador. Então, a nossa origem é de Deus, a nossa origem é do Criador. Então, a partir do momento que você nasce do Criador, vamos dizer assim, uma palavra fraca ainda para expressar isso, né? Nós viemos do Pai Criador por uma forma que nós não conhecemos e que nós desconhecemos, né? Mas como que é essa geração, né? Porque o princípio divino, o princípio de Deus, é a inteligência, né, maior, inteligência suprema, e que nós também temos um princípio inteligente. Então, se nós temos um princípio inteligente, nós também fomos gerados de um princípio inteligente também, né? Então, o originário desse princípio. Então aí vem a expressão, vós sois deuses, né? Você também faz parte do pensamento divino, né? Deus seria muito parcial, seria muito parcial se ele colocasse ele numa condição sempre de isolamento e seus filhos como seres penando eternamente, né, no sofrimento. Então, não é essa história que se desenvolve, não é esse plano divino que acontece, né? Uma coisa que nós temos certeza e convicção é da eternidade divina, né? Sempre nós falamos, ó, Deus é eterno, sempre existiu, sempre está conosco, né? E sempre esteve ativo, nunca esteve inativo, sempre esteve no trabalho, né? E nós temos essa dificuldade, muitas vezes, de entender essa eternidade divina, né? Deus não teve princípio, Deus não tem fim, Deus sempre existiu. Quer dizer, com isso eu destruo uma cronologia, né? Quando eu falo que Deus é eterno, ele não teve princípio, ele não tem antes nem depois, né? E nem tem durante, ele sempre é uma frase muito bacana que a gente coloca sobre Deus. Deus é, né? É um resultado bacana que a gente sempre encontrou aqui, né? De poder expressar sobre Deus. Deus simplesmente é. E esse que a gente tem que entender. Não tem nem antes, nem depois, e nem tem fim. E nem ele teve começo, então sempre existiu. Então, Deus não tem uma cronologia sistemática como nós temos de relação com a matéria, por exemplo. Então, cada um de nós tem a
o seu cronômetro, né, acionado, né, você percebe que existe dia e noite, existe um processo que está te administrando, né, de certa forma. Então, existe um reloginho eterno contando essa motivação nossa, esse nosso chamado tempo, né? Então, como que isso a gente pode realmente perceber e entender? O nosso tal reloginho, né? Ele é relativo, né? Relativo ao movimento, à vida que nós levamos, né? Vamos dizer que a matéria ela está organizada em movimentos, em condições, em situações que nos permite relacionar atividades, né, em determinada velocidade que nós realizamos no dia, e isso está relacionado com o movimento relativo da Terra, né, de giro, e que há uma luz que se projeta sobre ela e que nos dá a mensuração de um com o outro. Então, eu faço uma atividade, né, do determinado ponto em que o Sol está até o final da tarde, por exemplo, e no início do dia até o final da tarde, onde eu vou cronometrar o meu trabalho, o meu desenvolvimento, dividir em minutos, né? Ou seja, dividir em pequenos movimentos que o Sol dá e vou classificar isso como tempo, né? Então, quer dizer, o meu tempo ele está relacionado ao movimento da Terra. Suponhamos que a Terra pare de tal forma os seus movimentos, né? Nós não teríamos mais a relação, né, de dia, de medida do tempo do dia. Então, eu teria um largo dia, um largo sol, né? Eu dizer que um dia seria, vamos dizer que o sol começa, a Terra girasse rotativamente para dar um movimento de dia e noite, seria um mês, por exemplo. Então, um mês seria um dia, né? Então, a gente fazia outra relação temporal. Mas, na verdade, isso tudo está acontecendo num determinado momento da criação. Isso não tem um tempo girando, né, que controla o tempo da Terra. Um tempo que a Terra tem historicidade, né? A gente tem uma dificuldade enorme quando a gente fala, por exemplo, de estudos da história, né, que aconteceu a evolução, igual Jesus. Jesus veio, criou a Terra, tem 4 bilhões e meio de anos, né, por exemplo. Então, esses 4 bilhões e meio de anos, Jesus foi o Criador. Então, quer dizer, a gente não concebe, nossa, a idade de Jesus, então, né, se ele era perfeito há 4 bilhões e meio na criação da Terra, ele é muito velho, né? Ele é muito velho. A gente passa a relacionar esse dado tempo que Jesus tem dedicado ao orbe terreno, né? Não, mas já deu para Jesus cansar, né? Até ver toda essa organização terrena acontecer, né? As mutações, né? O que ele estaria fazendo para esperar a gente chegar hoje e com a nossa teimosia, a nossa ingratidão, né? Estar agindo na Terra e em grandes teimosias, né? Então a gente fica perdido, né? Quando a gente fala nisso. Mas como que nós vamos perceber isso, né? É que Jesus, né, na sua magnitude, né? Não tem essa escravidão que nós temos a questão relativa à matéria. Então, eu vou fazer uma exemplificação aqui, digamos o seguinte, que nós estamos com um eixo central, tá? E em torno desse eixo central, nós temos um espiral, né? Que vai do maior até o centro, né? Vamos fazer
esse movimento, ó, fazer esse movimento até chegar ao centro. Quanto mais distante eu estou desse centro, tá? Maior a escravidão minha do tempo. A partir do momento que eu vou aproximando desse centro, eu vou tendo menor escravidão material. E quem é o centro? O centro é o Criador. Ou seja, tudo gira em torno do Criador. Todas as coisas estão girando nesse eixo principal. E nós todos estamos funcionando nesse eixo, em torno desse eixo principal. Quanto mais distante desse eixo nós giramos em torno dele, maior é a nossa escravidão na matéria, né? Então, se eu quiser demorar a fazer esse perímetro todinho, tá? É o meu tempo, é o tempo que nós todos temos. Eu acelero a minha transformação moral, eu começo a girar no centro divino. Como eu vou ao centro divino, eu tenho maior compreensão de tudo que está acontecendo. É a evolução. Quanto mais você aproxima do centro, que é Deus, né? Maior o nível de compreensão você tem da eternidade. Então, vai desaparecendo essa escravidão que nós entendemos com relação à questão do tempo, né? Então, digamos que os animais que estão na inconsciência ainda gira num campo material apenas, mas sempre abençoado pelo Eterno, porque todo esse sistema, ele está realmente trazendo a atividade divina, ou seja, a inteligência divina funciona. Se você tirar Deus, não existe nada disso. Então, existe Deus como eterno, nós saímos do Pai Criador para chegar em torno, né, do Criador, para chegar ao centro divino, né? Então, vejam bem, meus irmãos, se você pegar e tiver estudando bastante doutrina espírita, qual que é a tendência? É compreender essa relação divina. Quanto mais você estudar e compreender e indagar, você estará entendendo o Criador, tá? Que é o eixo central. Ao lado de todas essas atividades, eu tenho a situação das virtudes. Quanto mais eu tiver ganhando virtude, mais ao centro eu vou convergindo. Então, é um movimento centrípeto, né? Ao centro, centripetamente fazendo o movimento, chegando ao centro para encontrar o Criador. Sou lançado para evolução nos reinos da natureza, tá? Chego a desenvolver em todos os reinos que Deus possibilita para eu chegar a Ele novamente, né? E ser aquele que vai na unicidade divina. Digamos que o centro é a unicidade divina, onde todos tendenciam a chegar, né? Todos os seres que estão criados, vamos dizer assim, eu sempre digo também que essa palavra criado, ela é pobre, né, para falar nessa relação divina, porque Deus, ele não tira nada do nada, né? Ele tira de tudo que já possui da sua criação, porque Deus não está inventando coisas, né, durante a sua eternidade. Agora eu vou criar alguma coisa diferente. Não, existe sempre um sincronismo universal, né? Outro dia eu falei num estudo aí, né, com os nossos irmãos de uma casa espírita, né, sobre essa nossa condição espiritual evolutiva, né? Nós temos consciência do Criador, temos consciência de Deus, sabemos que Deus existe, né? E nós temos que aproximar de Deus através dessa intenção nossa que é a evolução. A partir do momento que eu aumento as minhas virtudes, eu vou ao centro. Eu diminuo a virtude, eu saio pela tangente. Quando o indivíduo sofre, é porque ele está em passo lento,
ele retarda a sua evolução. E o melhor de tudo, que Deus espera, né, para que a gente tenha a própria iniciativa. Deus quer que nós voltemos para Ele com experiência. Não é preciso ele passar por essa rotação, né, um sistema bacana de entender, para que a gente chegue com experiência para ser um auxiliar da divindade e que entenda a unicidade divina. É aquela pergunta, nós conheceremos Deus um dia, nós entenderemos Deus, veremos Deus? Ver Deus da forma que nós imaginamos não é por aí, né? Então é muito pobre isso. Pensar que nós vamos enxergar Deus num plano estampado numa certa distância, eu estou vendo Deus, eu estou vendo o meu Criador, né? Não é assim. Nós vamos perceber Deus num contexto de participação, né? Eu estarei em Deus, né? Como eu tenho referências, eu tenho Jesus, eu tenho Francisco de Assis, eu tenho santos, né? Todo mundo tem, assim, em outras crenças, que visualizam um santo. Nós temos um Bezerra, nós temos um Chico. Então, são referências para nós, para ser modelo de trajeto com o Criador, para o Criador. Então, é uma ponte, né? Então, alguém de referência que eu tenho que ter para que ele me conduza até esse centro que eu tenho dificuldade de conectar. Por isso que a minha prece, ela não vai assim direta a Deus. Então, eu preciso ter intermediações, eu preciso ter indivíduos que estão na faixa mais próxima, né? Se eu estou girando muito distante ainda do centro, eu preciso dos intermediários, dos espíritos que habitam nessa área intermediária, que já estão muito próximo do Criador, né? Ou também sabem intervir com relação a espíritos mais iluminados, que podem ouvir as nossas súplicas. O que é uma súplica? Súplica, através de uma prece, é simplesmente um reencontro com Deus, né? Ou seja, eu tenho um pensamento de aproximação com o Pai, não sei como fazer, então eu estou religando com Ele, porque Deus está sempre comigo, ligado sempre a esse processo criativo e de desenvolvimento, e que agora eu preciso aprender a fazer esse movimento para o centro. Então, eu conto com essas almas que estão intermediando. Então, quanto mais eu usar a minha fé, a minha confiança no Criador, eu consigo acessar esses nossos irmãos e eles poderem nos ajudar, né, através da nossa confiança, da nossa fé, da nossa vontade, porque é interessante que você nasça a sua vontade de chegar ao centro, que enquanto você resistir às ilusões, você vai realmente ter que passar pelo processo do sofrimento, né? Então, digamos que a linha rotacional ao centro é a linha do sofrimento. Quando você vai rotacionando, é como você insiste em ficar parado. Eu sempre digo assim, você patina no tempo. Você está patinando. Deus está esperando você, mas você patina no tempo. Você não sai do lugar. Então, a partir do momento que você tem uma consciência que deve sair do lugar, tudo começa a mudar, né? Eu faço bem uma relação, assim, dos 3 elementos gerais do universo, que tem lá no livro dos Espíritos, né? Deus, Espírito e Matéria. Digamos que Deus está no universo se manifestando uma força nervosa divina. Ou seja, o que é essa força nervosa divina? Né? Olha só os 3 elementos gerais: Deus, Espírito e Matéria.
Deus exerce a sua ação sobre algo, né? Não é sobre nada. O nada não existe, né? Você pensar que poderia existir um nada, que ele existiria agindo sobre o nada. Não, ele exerce sobre algo que existe, né? Então, Parece que aconteceu aqui, a internet deu uma falhada, meus irmãos. Nosso irmão estava falando um estudo excelente sobre o tempo. Vamos ver se a gente volta. Só um minutinho. Vou mandar novamente. Deixa eu só ver. A internet deu uma falhada, meus estava falando. Vamos aguardar um minutinho. Parece que deu uma paradinha aqui. Deixa eu pedir para ele entrar novamente. Meus irmãos, só um minutinho. A internet hoje está bem complicada aqui. Deixa eu falar com o irmão aqui. Deixa eu só chamar ele aqui de novo. Então, meus irmãos, pelo visto, falhou aqui a internet. Nós vamos pedir para ele entrar novamente. Vamos ver se está certo, se dá certo. um problema Daniel, aí. Não sei deu que uma houve. falhada aqui novamente. Eu não sei se é a minha internet, o sinal tá bom, né? Mas Nossa, aqui deu problema na internet também. Ah, então foi daí, porque eu piquei você saiu. E nossa, e seu estudo, sua reflexão está excelente. A gente vai perdendo um fio da meada, né? Não, pessoal, vamos acompanhar novamente, vamos concentrar aqui que o Daniel tem muito para nos ensinar. Vamos lá, né? Tem não. Vamos ver aqui. Pode continuar. Então vamos lá. Gente, é uma reflexão simples, não é complexa, né? Mas acaba sendo complexa, né? Ao mesmo tempo. Então, vocês notem que Deus, numa força nervosa divina,
se manifesta. Essa força nervosa é o universo, a matéria, né? Então, Deus se manifesta, essa expressão, força nervosa divina, de Emmanuel, né? Então, ele se manifesta em toda a organização que se poderia dizer material. O que é matéria? Tudo que você possa pensar na composição de energias. Porque matéria, na verdade, são organizações, né, que a gente tem pouca noção. Por exemplo, o que a gente pensa que é compacto, o que a gente pensa que é sólido, na verdade, não tem nada sólido. O planeta não é sólido. Louco, né? Falar uma coisa dessa. Mas, assim, é uma organização, primariamente falando, é uma organização atômica, né? De velocidade, de organização de elétrons, de núcleos, né? E antes disso, eu tenho as organizações magnéticas dos fluidos, né? Onde nós vamos encontrar a originalidade do fluido cósmico universal, né? Que é uma transformação. Tudo que você percebe vem dessa transformação desse fluido cósmico universal. Então, quando você olha todo esse conjunto universal, você pensar que Deus está em toda parte é muito interessante. E ele se manifesta de forma diferente. Por exemplo, não é que é de forma diferente, ele tem meios de estar presente. Vamos relacionar aqui o instinto, por exemplo, nos animais e até em nós mesmos, né? O instinto, vamos dizer que é um processo de ligação de Deus com toda a sua natureza, com toda a natureza, né? Porque instinto é uma inteligência mecânica, né? Da onde vem uma inteligência mecânica? Para que existe isso quando você olha o animal, né, agindo com, mesmo sem aprendizado, determinados tipos de comportamentos, né? E a gente vai até no campo vegetal, né? Se você chega lá no campo vegetal, você vê uma planta se desenvolver, a gente fala naturalmente. Quando ela busca a luz do sol, quando ela cresce, ela vai formando, agrupando moléculas e células, né? Para se apresentar em determinadas características da natureza, né? Nossa, como que Deus tem esse mapeamento natural das coisas em geral, né? Isso é a presença divina arduamente na matéria, né? Quando eu falo assim, Deus está onde? Você olha num feijãozinho nascendo, ou uma plantinha, uma gramínea, você já percebe que Deus está presente na possibilidade daquilo acontecer, né? Se você tirar Deus, nada disso existe, né? Então, você falar assim, mas Deus é tão escravo assim de toda a matéria? Não, na nossa posição seria ver como uma escravidão, de ficar preso, de ficar ligado a todo esse processo de transformação da natureza na sua lentidão, na sua velocidade gradativa, né? Porque tem até a expressão que a natureza não dá salto, né? Então, tudo ali é Deus agindo de forma inteligente em toda a sua criação, né? Então, qual que é a felicidade de Deus? Qual que é a justificativa de sua eternidade? É ficar bem com toda a sua obra, com tudo aquilo que está acontecendo, porque alguma plantinha vai fornecer alimento para outro ser animal, ou para alguém que possa se alimentar
né, ou que possa alguém tirar sua energia. Alguém vai aproveitar desse elemento fornecido. Quer ver a gratidão que nós devemos ter com Deus e a sua onipresença, a sua presença em nós? É olhar um fruto, né? Um fruto, meus irmãos, um fruto é um agrupamento de moléculas, de materiais necessário para a sua alimentação, para o seu corpo suprir e absorver da natureza para a sua sustentabilidade. Então, você vai lá, pega um fruto, nós nem agradecemos, né? A gente nem agradece, a gente só quer saber que aquilo ali veio para nós, né? Observação da nossa irmã aí, o universo está inserido, mergulhado em meio ao fluido universal, energia e vida, é isso aí. Então, nós estamos todinho também nesse processo de imersão, né? Onde é que nós estamos atuando com o nosso perispírito e o nosso campo mental? Nesse universo. Então, nas transformações que o universo tem. Por exemplo, o perispírito, ele é tirado da matéria. Ele é uma adequação dos princípios materiais, né? Então, o corpo espiritual que nós temos, todos nós carregamos, e após a desencarnação nós conservaremos, é tirado de um campo vibratório espiritual da Terra. A gente fala assim espiritual, às vezes a gente acha assim que não tem nada de ligação com a matéria, né? Espiritual. Não, espiritual significa a ação do espírito conjuntamente a elementos, né, onde ele possa atuar. Então, algo espiritual não é algo que não existe, que não é evidente, né? Quando a gente fala assim, ó, são fluidos espirituais, são matérias que eles estão manipulando e que nossas sensibilidades, elas não capturam. Eu tenho 5 só sentidos que me permitem identificar esse mundo plasmado por Deus, né? E pelos seus agentes, que Jesus é um agente que aproveitou de toda a criação, que pegou do princípio criativo divino para moldar um planeta Terra, para moldar um lugar onde espírito se desenvolveria. Então, vamos dizer que a alma principal de gestão do planeta Terra, de fazer com que isso se organizasse, é Jesus, né? Jesus e sua equipe, né, de trabalho, pleiade de espírito que organizou a natureza, desenhou a natureza, acertou a natureza tal como ela é, né? Então, tudo isso acontece num trabalho intenso, tá? Não é um tempo rodando, mas sim atividades acontecendo. Então, quando eu encarno, eu digo assim, eu tenho 50 anos, tenho 60 anos, eu tenho 80 anos, eu tenho 70 anos. Né? O que o indivíduo tem? Ele não tem 70 anos, ele não tem 80 anos, ele tem 80 voltas em torno do Sol. Aí você entende direito, então eu não tenho 80 anos. Não, você tem 80 voltas em torno do Sol. É uma relação material para a gente entender essa questão nossa temporal, né, na Terra. Então, a gente fala assim, então o que Deus tem? Né? Aí ele tem tantas voltas em torno de quê? Não, ele não tem essa referência, ele é eterno. Tudo está acontecendo dentro dessa organização material, né? Em que quanto mais estamos imersos na matéria, mais escravo desse tempo nós somos. Vamos dizer que nós estamos rotacionando, né, dentro de núcleos mais densos da matéria. Aí a escravidão temporal parece mais difícil, mais sacrifício, mais dor e sofrimento, mas porque é lapidação, né? O espírito deve lapidar, né, passar pelo seu buril, né? Então a matéria é o buril, a matéria faz com que ele se lapide através das experiências, através das suas
atividades materiais, é que ele faz a sua presença. Pode falar, nossa irmã. Você está aí ao vivo? Ela está sem o microfone. Você está sem o microfone. Isso. Então, Daniel, você me fez pensar sobre uma questão que tem no livro dos Espíritos e tem também naquele livro do Espírito Hamed, As Dores da Alma, que a inteligência do homem, né, ela passa pelo mineral, pelo vegetal, né, hominal, pelo animal hominal para ser, né, um ser espiritual. Então, eu gosto muito de analisar isso daí, porque você falou do tempo, né? Nós passamos por tudo isso através do tempo para que consigamos a nossa evolução. Então, é muito interessante a gente imaginar que a gente começa lá no mineral, né? Na água, lá aquela neva, aquela coisa assim, e onde que a inteligência fica lá adormecida, né? Aí depois passa para o vegetal, onde ela sonha, né? Lá no livro Dores da Alma especifica bem isso. Aí depois, para o animal ela sente, para o hominal o homem pensa, e questão já evoluído espiritualmente, ele aí é a intuição, né? Em espírito é a intuição. Eu gosto de analisar assim que existem várias evoluções, né? Nossa, que nós agimos às vezes, né, com pouca, assim, um espírito mais atrasado, ele age mais pelo instinto, pelo materialismo e tal. Aí, essa questão, dá para pensar, assim, que a gente tem pouco tempo, o nosso espírito tem pouco tempo reencarnado no hominal. Eu quero dizer assim, passou do animal, passou para o ser homem, aí naqueles mundos primitivos, assim, tudo é o tempo, né? Que vai ali lapidando, como você diz, e a gente vai se transformando e conseguindo a nossa evolução. Então, mas você olha assim para as pessoas, às vezes, você vê que uma pessoa assim, por exemplo, ela está bem arraigada, assim, longe do estudo, longe da espiritualidade, no materialismo. Aí, a questão desse irmão é porque ele viveu, vamos dizer assim, o tempo dele ainda terá muitas e muitas encarnações para que ele possa se lapidar, é isso? Veja bem, Marinês, é o seguinte, isso aqui é fantástico, essa análise, boa pergunta, porque traz uma reflexão mais profunda ainda, tá? Mais profunda ainda e mais doida. Veja bem, para Deus, não importa se você está no início ou no fim. Veja bem por quê. Quando você fala assim, ela dorme, né? Dorme como, né? Não tem utilidade, né? A inteligência, quando ela está no mineral, não existe utilidade, né? Como não tem? Tem sim. Todas as fases da nossa evolução têm utilidade, tá? Então, se você for verificar hoje no intratômico, tá? Há um princípio ativo inicial da inteligência, mas não significa que esse princípio está lá em mecanismo da mediunidade, tá? Não significa que você, nesse primeiro momento, seja menos importante. Por isso que você não pode desconsiderar a vida dos animais, dos insetos. Eles são inferiores. Inferiores em relação ao quê? Você acha que o passarinho, ele não é feliz? Você acha que a formiga, ela não é feliz? Né? Ela não tem nela a esperança? Você vê que todo o animal, ou qualquer tipo de plantinha, você vê que quando você abre a sua janela e vê uma rosa, uma flor, ela está te dando luz de esperança. Ela cresce, ela fica bonita, porque há nela, intrinsecamente, a vida divina nela, ou seja, a esperança vive nela. Tá? Nos animais, os animais
todos eles, em qualquer princípio deles, têm uma justificativa de ser, de viver, tá? Eles têm uma boa relação, e eles... Você já viu algum animal, fala assim, eu não gosto de ser vaca, eu não quero ser cachorro, né? Eu não quero ser, eu quero ser gente. É o homem que tem disso, eu não quero ser isso. O homem é que realmente faz isso, né? Mas os animais, eles se conformam, porque eles têm Deus através do instinto. Lá no reino mineral, eles têm a energia magnética, né? Ou seja, no mineral, a inteligência ela é ativa com o magnetismo, mas qual é a consciência daquele princípio inteligente que está lá? É o princípio divino que manifesta nele. Então, desde quando você foi lançado para estagiar, você teve Deus desde o princípio. Então, por isso você nunca vai sentir, assim, oh, gente, eu não vim do nada, eu não concebo a ideia que eu nunca existi. Porque você sempre esteve em Deus, tá? Você vem de princípios divinos, eternos. Então, se eu tenho aquele começo chamado de simples e ignorante, é um estágio, né? É um estágio que começa essa individualização do ser espiritual, né? Para que você tenha esse nível de consciência que você está procurando a ter hoje. Tá? É para que você volte a Deus, é isso que é o plano divino, você vir estagiar no campo da matéria e voltar para Deus com experiência. E voltar para Ele depois de uma longa viagem. A gente fala isso como filhos pródigos. Você solta o menino, né, vai à matéria, ao campo das relações e volta com experiência. Pai, me perdoa, eu estou aqui de novo com um sentimento maior. Quando o filho volta para você, depois de sofrer, ele já realmente aprendeu muita coisa e volta com mais experiência. Tá? Assim somos nós em relação a Deus. Então, cada um de nós tem uma determinada oportunidade. Emmanuel diz que o nosso tempo é igual a oportunidade. Então, quais são as oportunidades? Oportunidade da matéria. Ou seja, aonde você vai? Não, eu vou estagiar no mundo material. Tá? O mundo material é que vai me acolher. Quanto mais eu insistir, ficar rodando, né, nas insistências minhas das ilusões, o meu tempo é maior. Tá? Agora, se eu resolver fazer esse movimento ao centro mais rapidamente, o que vai acontecer? Eu vou sofrer menos. Então, é aquele aluno que insiste em ficar na escola repetindo o ano, tá? O tempo dele é sofrido, ele vai sogando, tá? Isso não faz diferença para Deus, Deus espera. Se você quer rodar, vai rodando. O tempo seu é esse aqui, ó, é rodar, insistir no erro. Ah, não, eu quero agora aproximar do centro. Aí você vai girar no eixo divino, tá? Você encaixa com o Criador. Então, não preocupa se esses estágios dos reinos, porque não são só esses reinos, mas existem intra-reinos, né? Entre reinos, são infinitos reinos que nós temos numa natureza e de manifestação que o princípio inteligente pode ter. Então, são estágios valiosíssimos, mas todos eles são importantes. É igual hoje. Você sabendo que tem espírito muito mais iluminado, isso te desmotiva hoje? Não, eu estou feliz, encarnado na Terra, estou satisfeito sim, né? Deus me dê mais anos para ficar aqui, a gente quer ficar aqui, nem quer morrer, né? Porque você gosta tanto da situação que você está, que você acostuma. Quem está errando, por que ele continua no erro? Porque ele gosta de errar daquela forma, ele insiste no erro de tal forma. Tá? Mas quando ele decide mesmo, pela vontade, não, eu quero fazer outra coisa, ele começa a ir ao centro. Ele começa a rodar mais próximo do eixo. Aí ele não tem muita volta, não. Ele gira no eixo, então o tempo dele é o tempo de Deus. Tá?
já não existe mais a viagem em torno da história divina. Já não tem essa longa estrada para correr, ele já gira no tempo de Deus. É assim que nós devemos nos aproximar do Pai Criador. O tempo de Deus é o eixo central, né? É o eixo central. Parece que o nosso tempo está chegando. Daniel, e como você nos fala assim, questão de tempo, essa situação que nós vivemos agora, né, nós estamos no quarto ciclo da transição, aí veio a pandemia, isso tudo nos acelerou para nos espiritualizarmos, né? É uma questão assim, agora é a última chance, é o último tempo. O que você fala para nós sobre isso? A Terra é uma escola, né? Ela tem duração. A Terra tem duração. Então, ela foi composta, vamos dizer assim, ela não foi criada, ela foi composta por Jesus e seus agentes, né? Então, foi feita uma composição com toda a condição reencarnatória nela, dos espíritos poderem vir a ela, né? Igual mecanismos foram criados até chegar à nossa condição de procriação que nós temos hoje através de homem e mulher, né? Então, nós temos esse processo que vai dando a nós uma condição de viver aqui. Então, o que acontece? Na situação atual, a Terra ela está num certo tempo dela. Vamos dizer que a Terra é o tempo coletivo de todos nós, né? De um agrupamento de espíritos. Cada um tem o seu tempo, e a Terra é um tempo coletivo criado para uma sociedade, para um grupo de espíritos que vem se candidatar à evolução nela. E a espiritualidade conhece muito bem os espíritos que aqui estão. Em aritmética, eles podem, vamos dizer assim, igual o IBOP faz uma pesquisa, sabe muito bem, né, que vai durar tanto tempo a Terra para melhorar, por exemplo. A espiritualidade sabe, na resistência que cada homem tem, da sua ignorância, do seu apego material, isso demorará determinados ciclos, né, de permanência nesse orbe. Poderá não atender, né, ao ciclo duradouro da Terra. Aí o que acontece? Esses não poderão ficar, porque o tempo da Terra, do coletivo, está esgotando, tá? Porque ela tem duração, tá? Então precisa que os espíritos que estão nela ajam, né, de certa forma, para permanecer nela. Aqueles que não permanecerem e mudarem, eles terão um outro lugar, tá? Eles terão novas organizações para poder evoluir. Então, nós temos aí um tempo coletivo, né, para que a gente possa realmente resolver a nossa mudança. Então, você vê que depende muito de nós. Vai lá no livro Pensamento e Vida, tem lá uma lição sobre vontade. Para mim, uma das mensagens mais belas que tem é sobre a vontade que Emmanuel coloca para nós, né? Ela é longa ali, merece um estudo à parte da mensagem para trazer uma hora para vocês. Mas ali está a grande transformação e do campo mental nosso, como nós podemos agir numa hora dessa de evolução, né? Tem nossa irmã Virgínia aí, mostrando aí, será que o ser gosta mesmo de errar? Ele acostuma a errar, então ele tem o vício, né? Ele adquiriu uma insistência na ilusão. Você tem o mundo é cheio de ilusões e paixões, e é necessário ter. O que nós não podemos ter com a ilusão é começar a gostar dela, né? É ser iludido com ela. Você tem que viver entre ilusões, porque elas são mecanismos de você evoluir. Digamos que são as ilusões do mundo, as paixões do mundo, são atividades que nós devemos aprender, passar por elas, né? São condições que nós temos de aprendizado.
mas se você gostar muito, você fica lá, girando em torno delas, né? Fica, ou seja, perdendo tempo, perdendo tempo em torno dela, entendeu? É mais ou menos isso. Nós temos aí, organizando, a gente faz uma oficina do tempo. Nós vamos fazer uma gravação e tudo, representando essa, uma maneira de oficina, e uma hora nós vamos colocar isso para vocês entenderem melhor. Porque se a gente entender isso, o conhecimento espírita fica muito mais fácil de você entender. Eu noto uma dificuldade enorme de muitas pessoas em não entenderem a relação espírita, justamente porque não tem essa relação temporal aí que está, né, intrínseco às coisas. E é importante, né, Daniel, colocar isso daí que você está falando, está muito esclarecedor, porque é igual você está dizendo, as pessoas às vezes estão aí necessitando ouvir um estudo desse, assim, estão perdidas, estão desnorteadas, né? Não têm o conhecimento. Então, essa questão do tempo, o tempo de Deus, quando você fala assim, o tempo de Deus traz a fé, traz a esperança, e essa sua explicação na questão, assim, bem doutrinária, né, que a sua explicação doutrinária, científica, traz esse esclarecimento que vai nos fortalecendo em nossa fé, porque nós temos muita ansiedade, né, devido à falta de conhecimento, devido às coisas que nos acontecem e a gente não sabe lidar. Então, tudo gera em torno do o espírito, ele necessita ter esse conhecimento, ter noção dessa questão do tempo. E nós somos passageiros, né, Daniel? Numa encarnação que devemos aproveitar, né? Sim. A grande chance nossa hoje, né, de ter uma oportunidade reencarnatória, que é um tempo, vamos dizer que a sua reencarnação hoje é uma oportunidade. Então, se você tem 80 anos, são 80 giros em torno do Sol, né? A Terra está girando 360 dias, né? Em torno de si mesmo, e nós estamos fazendo uma volta em torno do Sol. Quer dizer, a minha idade é compatível a essa velocidade ali, dando um certo tempo, né? Mas, na verdade, você está vivendo um ciclo material, né? Quando você está aqui, você está vivendo um ciclo material, tá? É uma relação, por isso que Einstein fala que o tempo é relativo. E realmente é relativo ao quê? Ao movimento, à matéria, né? E não é relativo a um cronômico, a um cronos geral do universo. Isso não existe, né? O tempo de Deus é estático. Vamos dizer o seguinte: ele funciona. Se você tirar todos os elementos espaciais e ficar ali sem referência, não tem tempo passando. Nem tem nada, você está ali aguardando o quê? Atitude sua. Mas como é que você vai agir se você não tiver a matéria para você agir? Então, quer dizer, você tem um mundo físico, material, justamente para você agir nele, para você atuar nessa mobilidade que ele te dá. Tá? Assim também é no mundo espiritual. Para quem pensa que o mundo espiritual é só pensamento, né? Como tem alguns nossos irmãos aí colocando, não, né? O mundo espiritual é igual que nós temos o nosso pensamento em ação, aqui, nesse plano, e o nosso pensamento também em ação no plano espiritual, tá? Com dinâmicas espirituais coletivas, de relacionamento, sim. A justificativa de tantas colônias espirituais, né, constituída. Amanhã nós vamos para o plano espiritual, nós vamos fundar uma outra colônia, vamos ajudar a fundar outra colônia espiritual. Aquela região ali, nós vamos montar uma colônia para esse agrupamento viver enquanto vem as outras experiências seguintes de uma oportunidade reencarnatória, até que alguém na Terra me conceda como filho, que eu possa vir para essa experiência mais material. Então tem muita história para conversar em torno disso, né? Tem. O tempo está quase vencendo, mas eu queria te perguntar uma coisa. Nós estamos, assim, todos acelerados, né? A gente é sempre... E a gente observa, assim, que
há um tempo atrás, a gente tinha tempo para tudo. Hoje aconteceu essa aceleração e agora a gente está na pandemia para poder reverter isso, mas a gente observa que o dia passa rápido. Eu gostaria de perguntar, Daniel, cientificamente, eu penso que nós, como nós estamos, o planeta está em fase de transição para passar para a regeneração. O tempo vai ser contado de forma diferente. Vai chegar esse momento, porque se você analisar hoje, as 24 horas que nós temos, elas não são 24 horas. Observa para ver. Então, assim, é uma coisa que eu venho observando, porque no plano espiritual existe uma contagem de tempo. Provavelmente, quando nós estivermos no planeta de regeneração, vai ser outra contagem de tempo. Então, por que hoje nós estamos assim? Tudo passa muito rápido, né? Então, você observa, não é a gente que corre tanto também. A gente observa que o tempo realmente é diferenciado. Então, assim, é uma questão até científica, não sei, mas é uma intuição que vem muito na minha mente, que eu costumo dizer assim, nós não temos 24 horas, não, nós temos 16. Porque assim, o tempo passa muito rápido, você não consegue fazer as coisas, você não consegue pensar mais com muita, porque você parece que tem que acelerar. Então eu sempre observo isso e eu já passei até para as pessoas, meus irmãos que trabalham comigo na casa de oração, nas nossas casas, para observar isso. Não é assim que nós estamos correndo tanto, não. O tempo modificou sim. E provavelmente é devido a esse plano de regeneração, esse ciclo que está se fechando, né? O que você tem para observar, falar para nós sobre isso? Isso daria mais um estudo completo aí da situação, tá? Mas eu vou tentar sintetizar aí essa posição. Minha mulher sempre me pergunta isso, então, então eu vivo tentando explicar isso para ela e tento explicar aqui também, né? Então, vem com esse questionamento. Então, na verdade, tudo parece que o tempo tem passado mais rápido, né? Na verdade, o tempo não passa, a gente é que passa. A primeira questão, o tempo passa? Não, nós é que passamos, tá? Então, nós estamos envelhecendo mais rápido. Nós estamos comprometidos muito com o mundo material. Nós somos muito comprometidos e a gente está na onda da matéria. Nós estamos na onda do planeta, das coisas, dos fatos, dos acontecimentos. Por isso que nós estressamos muito. Por isso que nós ficamos em depressão, né? Porque nós estamos tão ligados a essa contagem, né, aos problemas do mundo, né, que nós estamos querendo ver o próximo acontecimento, né? Então, quando a gente quer um negócio, um resultado que vai nos ser favorável, parece que demora muito. Agora, quando o trem é ruim, parece que vem mais rápido, né? Chega mais rápido. É igual o sofrimento. A pessoa está em sofrimento, se ela tiver aceitação, tá? Aquele ali ele vai passar com tranquilidade o dia inteiro. Agora, se ele começar a gritar, 2 minutos já será um inferno para ele. Tá? É longo demais sofrer 2 minutos. Então, é relativo à minha condição espiritual também. Como nós estamos envolvidos psiquicamente com o mundo materialista, né, capitalista, de desejos, de emoções, nós estamos envolvidos com isso. Se você estivesse num mundo espiritual, envolvido no trabalho, você não estaria nem preocupado se tem dia e noite. Tá? Você estaria trabalhando sem mensurar qualquer relação temporal, tá? Por isso que a gente fala que na espiritualidade é diferente, porque as pessoas são diferentes, os espíritos estão agindo diferente, né? Então, essa questão do tempo passar está preso a nós mesmos, tá? Porque você é quem está perdendo a oportunidade. Quando a gente perde uma oportunidade de fazer, né? Nossa, durante o dia eu perdi uma chance de poder ajudar, de fazer. Quer dizer, meu dia foi inútil. Nossa, passou rápido a minha inutilidade, eu não fiz nada. E parece que aquilo foi muito rápido e eu perdi meu tempo.
nossa, eu devia ter feito mais coisa. Agora, quando você se envolve em fazer caridade, você vê aquele monte de coisa que você fez, no mesmo tempo que você não fazia nada. Então, vai depender muito espiritualmente do seu envolvimento com as suas atividades. O giro do planeta é igual, se tiver segundos na contagem, é muito. Existe uma relação aí de análise, né, mas isso não reflete, não refletiria num conjunto temporal, tá, desse tempo. Seria muito mínimo a interferência nesse movimento, tá? Agora, o planeta não está girando mais rápido, ele continua girando na mesma velocidade, tá? Ele continua tendo o rotacional, translação e rotacional da mesma forma. Então, essa relação dia e noite, ela não alterou. O que alterou? A sua consciência ou a sua inconsciência. Então, por exemplo, você perguntar para uma criança, assim, é Natal. Não, mas está demorando demais Natal chegar, pai. Né? Para ele, não tá difícil, porque se você não entender a criança, ela fica sem fazer nada, ela fica nervosa, porque aquele dia é longo demais para ela. Aí o pai tem que ficar inventando coisa para entretê-lo o dia inteiro, né? Já pai para fazer isso. Aí o pai sofre, né? Não, uma atividade. Aí o dia é longo, até esse menino dormir, né? Então ele fica envolvido naquela atividade, né? Agora, aquele cara que não faz nada, ou que faz muita coisa, né? A velocidade é diferente. O que não faz nada, ele está na inutilidade. A inutilidade pode ser uma coisa muito rápida. Eu gosto da inutilidade e parece que passou muito rápido a nossa conversa fora de hora, né? A nossa jogar a conversa fora e conversar coisas fúteis, né? Então, o indivíduo fica a noite inteira conversando futilmente e parece que passou 10 horas, 5 horas, e ele nem percebeu o que passou, porque a futilidade é tão útil que é inútil. Entendeu? Então, se torna uma coisa escravizante daquela hora, mas desestressante para ele, que ele gosta de fazer aquilo, tá? Mesma coisa do indivíduo que trabalha e não faz, não, trabalhei o dia inteiro, estou feliz, ele chega, vai descansar, ele acha que o dia foi muito produtivo, né? Foi muito longo e produtivo. Longo, assim, no sentido de produção, mas ele não achou escravizante, foi difícil, longo, não passou, sabe? Então depende muito da cabeça, tá? Mas a gente teria mais um dia, uma hora para falar sobre esse assunto. E é muito interessante a sua colocação. Nossa. Mas já foi muito bem, assim, esclarecido também, né? Mas não vai faltar oportunidade, Daniela, da gente promover vários e outros estudos, né? 2021 vem aí, né? Nós vamos continuar trabalhando online, começar a trabalhar também, né? Fisicamente, né? Abrindo as casas. Então, eu só tenho a agradecer o seu estudo hoje, as suas observações. Me desculpa aí Não as tem falhas problema. técnicas, né? Da internet eu não sei. Isso acontece. Então, vamos. Você faz a prece final, uma consideração final para nós? Faço. Então, a gente traz isso aqui no intuito só de aguçar mesmo assim, a curiosidade, né, dos irmãos, para uma tentativa de nos mudarmos, de alterar a nossa vida, de alterar o nosso comportamento, né? Não estão preocupados aqui se isso vai impactar vocês e dar acesso. Não, nada disso. Para aqueles que estão nos ouvindo aí, refletir, né? Refletir sobre isso. E quando você lançar uma prece para o Pai Criador, saber que você está tendo um contato com irmãos que estão nessa faixa muito assim intermediária entre você e o Criador. Você não vai pedir para alguém que não pode te auxiliar, você sempre pede para algum que está mais próximo te auxiliar. Então, a prece é uma repetidora. Então, você pede para o fulano fazer uma prece para você, porque você não tem condição
de fazer aquela prece, porque você não sabe nem como fazer. Então você pede, fulano, faz uma prece para mim, já é uma prece. Você está orando por ele e ele vai repetir, né, o seu desejo, foi sincero, e ele tem habilidade para fazer, e ele vai fazer isso com o seu coração aberto. Então, quanto mais você tiver sintonia com os espíritos que estão à sua frente, mais você fica próximo do divino, do Criador, né? Então, é esse momento que nós queremos, assim, agradecer, né, a todos que estiveram presentes conosco nessa tardezinha, início de noite, né? E que isso possa ser útil para a vida de todos. Eu sei que muitos que estão também desencarnados nos ouvem nesse instante, né? Amigos, companheiros que possam ouvir e vão refletir sobre as suas situações, sobre suas condições espirituais. E nós aqui na Terra, com os nossos deveres, podemos contar com Jesus, contar com a proteção dos espíritos amigos, para nos fazer mais insistentes no amor, no bem, para que o nosso dia seja curtinho, mas cheio de produção, né? Que nossas vidas sejam menos doídas, menos materiais e mais espiritualizadas. Deus conosco hoje e sempre, e assim seja. Assim seja. Agradeço a todos, que todos tenham uma boa noite. Muito agradecida, Daniel. Jesus te Obrigado. abençoe sempre. Obrigado. Até outra Até a oportunidade. próxima. Em pé. Em pé.